Palestina será democracia? Como é que vai ser isso aí? A Palestina, vamos dividir a conversa como a gente sempre tem colocado, né? Tem um ponto que é o seguinte, desculpa te interromper. Você criar hoje esse Estado não é você dar a vitória ao Hamas? Você legitimar a ação que eles fizeram? Não, aí que tá. É exatamente o que eu ia colocar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A discussão toda, desde o início dos atentados bárbaros do Hamas, é o atentado do Hamas. Então, eu acho que aquela história que eu coloquei aqui dos decentes e dos indecentes, essa é uma conversa que para mim é fácil de resolver. É indecente, não há discussão. Qualquer pessoa que tiver uma divergência sobre isso está dissimulando, é o indecente. Agora, voltando à discussão antiga, histórica, qual é o Estado da Palestina que deve, sim, na minha opinião, e acho que de todas as pessoas sensatas, que deve existir, aquele aprovado pelas Nações Unidas em 48? Qual é esse? É aquele das fronteiras da Guerra de 67? Aquele da Guerra de 73? Ou é aquele resultante da liderança de Anwar Sadat, quando fez o Camp David em 79 e deu os primeiros sinais de que, da parte do Egito, seria aquele desenho das fronteiras de 67? Eu acho que é esse. Essa é a resposta. Qual é a fronteira? Qual é o Estado palestino que deveria estar aí, reconhecido por todas as nações, num ambiente de paz? Aquele que Anwar Sadat projetou e que foi parte dos acordos de Oslo. Mas que eles não aceitaram. Quando Rabin fez contribuiu com Yasser Arafat, diga-se de passagem, para a construção daquele arcabouço, vamos usar a palavra do momento, é arcabouço, eles usaram a visão do Sadat. Então tem um Estado aí pronto para nascer. E os israelenses dispostos a retirar as ocupações da Cisjordânia, como fez Sharon em 2005. Então, assim, tem um histórico aí que só a gente relembrar, Israel aceita isso. Israel aceita isso. Vai ficar a discussão sobre a internacionalidade de Jerusalém. Mas tem um Estado a ser reconhecido. E eu tenho a impressão que o Oriente Médio, com exceção dos radicais que o Jean Turco acabou de destacar, a Arábia Saudita é uma que certamente aceitaria, os Emirados também, o Egito certamente. Jordânia. A Jordânia não vê a hora. Então, assim, tá aí, tá colocado. Esse conflito, ele nasceu da possibilidade de mais um avanço que a gente via, recapitulando a história, desde 48, quando a coisa começou a funcionar, veio um radical de novo e estragou tudo. Né? E acho que essa que é a conversa. Ninguém discute que tem que haver um Estado palestino, muito menos Israel. Uhum. E Felipe? Estado palestino, eu gostaria de ver, antes de ver um Estado palestino, algum vislumbre de algum país liderado como um Estado Islâmico, que seja de fato um Estado que nós, o Ocidente, consideramos democrático, que preserve as liberdades e que garanta os direitos humanos. Esse até agora não se apresentou nenhuma versão desses estados teocráticos, muçulmanos, se apresentou como sendo de fato algo que o Ocidente pudesse olhar e falar assim, puxa vida, olha só, temos aqui uma saída. O melhor dos casos ali é uma tirania branda, né, para a região. Mas o que eu estou vislumbrando, assumindo que o Hamas vai se extinguir politicamente, ao menos essa liderança que está colocada aí, certamente ainda vai gerar um vácuo de liderança naquela região. Né? Quem é que vai ser os próximos líderes? Certamente que hoje o Hamas está sufocando essa possibilidade de novos líderes surgirem. Talvez esses líderes estejam lá, esses líderes mais moderados, que de fato queiram aceitar o Estado de Israel, queiram aceitar fazer parte aí de uma comunidade internacional, que não queiram destruir outros países e outras civilizações simplesmente porque tem uma fé diferente, tem uma etnia diferente. Então, esses compromissos podem até existir, mas certamente que dentro da dicotomia que o Hamas propõe, ela não pode tolerar qualquer dissidência, qualquer saída. Uhum. Então, e eu acho que aí que está, mais uma vez aqui, vou falar que não é uma teoria de conspiração, simplesmente faz parte de uma lógica. Eu não acho que o Hamas, e isso está bem nítido, que o Hamas está agindo sozinho. Isso faz parte, óbvio, de um financiamento de outros interesses internacionais, não só na questão de Gaza, mas na questão regional inteira. Por quê?
se o pleito político, a narrativa política que sustenta o Hamas como sendo um grupo terrorista, ela desaparece, ou seja, Israel é um bom amigo. Resolve o problema. Israel é um bom amigo do povo árabe e pode proporcionar um bem-estar social para toda a população que está contida dentro de Israel, independente da sua fé, de sua religião e sua etnia. Se essa narrativa de verdade vencer, os radicais como o Hamas, não só na área de Gaza, mas como o próprio Hezbollah, também no Líbano, e também grupos na Síria, assim como grupos na Jordânia, grupos no Egito, eles também perdem a sua força motriz de combate e de raison d'être, como diria o francês. Então eu diria que existe um interesse regional ali de sempre manter a região instável, com grupos. O Anwar Sadat, você está falando do Anwar Sadat, ele foi fuzilado no atentado, exatamente porque ele estava pacificando esse tema. E dizendo aqui, nitidamente, a KGB estava envolvida no Egito desde o início. Tá? Vou botar de novo, essa minha não é teoria de conspiração, mas são fatos. São fatos que apontam para uma lógica conspiratória que não está tão visível para todos. Mas eu estou vendo mais isso. E eu acho agora a minha esperança, que as novas lideranças árabes, mesmo não sendo condizentes com aquilo que nós acreditamos que seja o ideal, né, para uma comunidade ocidental, eles estão vendo que eles precisam ter uma transição para o futuro e precisam pacificar esse futuro. Porque, de fato, as suas regiões, os seus próprios reinados, as suas ditaduras estão em jogo nesse futuro se eles continuarem com esse radicalismo. Eles já viram que esse jogo jogado, todos saem perdendo. Então, espero que isso seja o predominante nesse jogo.